Bom, eu sou Kátia Nogueira, sou presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e muito feliz de estar aqui hoje. No dia 28 de fevereiro, foi comemorado o Dia Internacional das Doenças Raras. E a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um evento muito lindo sobre doenças raras, com um quórum muito grande, e o tema principal que perpassou todo o congresso foi o papel do pediatra na detecção precoce das doenças raras. Porque quem faz a puericultura, uma puericultura detalhada, que foi tão comprometida nesses tempos de pandemia, é o pediatra, e ele é que faz esse diagnóstico para poder fazer os encaminhamentos ou para fazer uma etapa inicial até começar uma investigação diagnóstica. Bom, hoje o nosso tema será sinais e sintomas da distrofia muscular de Duchenne, um alerta para os atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor. E nós temos a parceria, e aqui eu já quero agradecer, do Laboratório PTC Therapeutics, por estar aqui com a gente. Quando se pensou nessa data foi se aproximando, nós fomos procurados pelo laboratório, que queria fazer um evento ainda no mês de março, para a gente ainda estar nesse mês de comemoração e principalmente de alerta, né? Alerta para as doenças raras. E hoje a gente vai falar sobre distrofia muscular de Duchenne. Como palestrante, a gente tem a nossa querida professora Márcia Gonçalves Ribeiro, que já é aqui habituê das nossas videoconferências sobre doenças raras, muito querida, muito didática, eu sempre aprendo, porque ela tem uma maneira muito gostosa, muito próxima, parece até que está falando de igual para igual, mas a gente fica assim, ai meu Deus, genética, se os deuses nos ajudem a entender, mas ela passa de uma maneira tão tranquila que nós conseguimos compreender e nos lembrar das palavras dela quando a gente está diante de uma criança que a gente suspeita. Bom, a doutora Márcia, ela é geneticista e professora associada de genética clínica do Departamento de Pediatria da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Ela é docente do programa de pós-graduação de Clínica Médica e da Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. E como moderadora, eu estou muito feliz que a doutora Clarice está aqui. A doutora Clarice Pereira Dias Drummond Fortes, ela é médica pediatra, especializada em neurologia pediátrica, ela é mestre em saúde coletiva, doutora em clínica médica, né, como subespecialidade de saúde da criança e do adolescente, subinvestigadora do Grupo de Pesquisa de Doenças Neuromusculares do PPMG, o FRJ, professora da medicina da Unifor, onde eu já fui também, e tenho recordações maravilhosas do tempo que eu ia lá para a Volta Redonda, e é editora-chefe da revista de pediatria da SOPERJ, do triênio 2019-2021. E eu tenho certeza que ela vai convidar todos que estão nos assistindo para mandar artigos para a nossa revista. Então, eu espero que nós tenhamos uma noite muito profícua e eu chamo a doutora Clarice para apresentar a nossa palestrante também. Obrigada, Kátia, pelo carinho, pelas lindas palavras. Boa noite a todos, boa noite, professora Márcia. É uma alegria imensa, né, a gente ter a possibilidade de um evento falando de distrofia muscular de Duchenne. Foi o tema da minha tese de doutorado. Eu continuo hoje na UFRJ como subinvestigadora com pesquisa em distrofia muscular de Duchenne. E aí, assim, é extremamente importante que o pediatra geral ele conheça a doença, conheça os primeiros sinais clínicos da doença, porque é justamente o pediatra geral quem vai poder, tem esse maior poder de fazer o diagnóstico precoce. Né? Depois que se desconfia que é Duchenne, fazer o diagnóstico, e aí eu tenho certeza que a professora Márcia vai falar isso para a gente, é fácil. O que é difícil é você pensar que pode ser Duchenne. Né? E quanto mais cedo isso acontecer, melhor vai ser o prognóstico, o tratamento, a qualidade de vida do nosso paciente.
né? Então, essa é uma alegria muito grande a gente poder falar de Duchenne hoje, com apoio da PTC, com apoio da SOPERJ. Então, assim, a professora Kátia já apresentou muito bem apresentada, a professora Márcia. Convido-a a iniciar a palestra, pedir só para os colegas fecharem o áudio durante a aula, para não ter eco, e, por favor, mandem as perguntas para o nosso chat, que eu vou selecionando também para, no final, então, a gente poder conversar com a professora Márcia e tirar todas as dúvidas que possam aparecer durante a fala. Um beijo enorme, um ótimo evento para todos. Bom, muito obrigada, Kátia, muito obrigada, Clarice. É um prazer danado eu estar aqui mais uma vez, né? E eu fico muito contente, né, de ser habituê desse canal, porque eu acho que a genética é isso, né? Ela tem que se popularizar, né? Todo mundo precisa tirar um pouco o rótulo, que é difícil. Às vezes ela é difícil, às vezes ela é muito fácil. Então, e é mais importante ainda, assim, eu fui pediatra, né? Minha formação é em pediatria, depois que eu segui a genética, e esse grande número de doenças raras, né, de origem genética, e muitas se apresentam na infância. Então, o pediatra realmente se torna um elemento muito importante no âmbito das doenças raras. Então, hoje a gente vai conversar sobre distrofia muscular de Duchenne. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Vamos ver se foi. Foi, gente? Sim, doutora Márcia. Tá ótimo, obrigada. Então, vamos lá. São os sinais e sintomas da distrofia muscular de Duchenne, um alerta para os atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o pediatra, ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento neuropsicomotor. Eu acho que é a parte mais gostosa que a gente tem quando a gente acompanha uma criança. É justamente participar das aquisições motoras, das aquisições cognitivas, comportamentais, enfim, sociais. Então, isso se torna assim muito, muito importante, né? Porque faz parte da prevenção aos cuidados de saúde. Então, aqui estão os meus conflitos de interesse, e eu começo toda essa minha fala com um artigo, né, do grupo realmente da neuropediatria, lá do IPPMG, que trabalha exaustivamente com crianças e adolescentes com distrofia muscular de Duchenne. Então, esse artigo foi publicado em 2009, né? Quem capitaneou essa pesquisa foi a doutora Andréia, né? Também neuropediatra, e ela fala sobre o não reconhecimento dos sintomas iniciais e a demora do diagnóstico, né? Então, ela consultou 40 responsáveis que levavam seus filhos no ambulatório de neuropediatria. E, né, para entender, né, onde a gente estava naquele momento, né, os primeiros sintomas surgiram, né, em média, aos 2 anos e 11 meses, e o diagnóstico aos 6 anos e 10 meses. Então, um atraso de quase 3 anos. Né? Então, o primeiro alerta que é um atraso razoável, né, e deve ser, e pode ser, né, o mais importante, que ele pode ser minimizado. Então, dentre as perguntas que ela fez, né, os fatores alegados pelas mães, né, como relacionados à demora no diagnóstico, foi que realmente as mães, depois elas falaram, não, os médicos não conhecem a doença, né, e ficam, né, e por que não conhecem, né, o que eles pensaram, o que eles justificaram, né, para responder aos primeiros sintomas da doença. É uma variação normal do desenvolvimento. Meu filho cai muito, meu filho tem dificuldade de subir escada, meu filho está demorando para andar. Isso é variação normal do desenvolvimento. Então, 16 responsáveis relataram isso, né? E aí a conduta, né, as recomendações foram, na maioria, aguardar, né? Então, o que a gente vê hoje, né, ainda, né, não só de pediatras, mas talvez nem tanto de pediatras, mas nas clínicas da família, onde não tem, nessa época tinha pediatra na clínica da família, agora não tem. É justamente isso. Vamos aguardar. Não sustentou a cabeça,
aos 4 meses. Não, vamos aguardar, porque a criança tem uma variação normal, às vezes é dela, né? Vamos esperar. E aí, né, volta daqui a um mês e ainda não sustentou. Então, já se perderam 2 meses nessa história, né? Então, identificou atraso, né? Se a pessoa não sabe o que fazer, encaminha, né, para um centro maior, né, que possa identificar, que possa investigar. Embora na distrofia muscular de Duchenne existe um exame que todos vocês conhecem, a CPK, que é um exame barato, fácil de ser feito. Então, mediante algum atraso do desenvolvimento, pode não ser tão importante assim, né, porque não são crianças hipotônicas extremamente, mas frente a um atraso, pedir uma CPK não é difícil, mesmo na clínica da família, não é difícil. Então, isso já daria uma ideia, né, uma suspeita melhor do diagnóstico. E aí, 8 responsáveis foram encaminhados a um neurologista, né, foram orientados a procurar um neurologista. Então, pelo menos é um número pequeno, né, que recomendou, mas pelo menos alguém pensou nisso, né? E aí, seguindo com os estudos que foram feitos lá no Serviço de Neuropediatria, aqui está o trabalho da professora Flávia Nardes, em 2011, quer dizer, um pouco mais recente, que ela viu 30 pacientes com distrofia muscular de Duchenne e ela identificou, de fato, o atraso no diagnóstico. Então, vamos colocar aqui, sentar. A idade média foi em torno de 7,3 meses. Limite, dentro do limite, né? Aqui os 25,96, mas o esperado, ele já passou, né? Já passou um pouquinho do limite esperado. E aí, mas um pouco, né? Se bem que tem criança que sentou com 9 meses e meio, mais que 9 meses e meio. Andar sem apoio, 17 meses. Então, aí nós chamamos a atenção, né, para a criança que não anda sem apoio aos 15 meses, né, que seja esse o primeiro sinal de algum atraso, precisa investigar, né? Então, a atenção de precisa andar até os 15 meses. E aqui a gente vê a criança andando sem apoio aos 24 meses. Então, conforme o tempo vai passando, né, a parte muscular é mais comprometida, então atrasa mais. As primeiras palavras, né, aos 14 meses e meio, sendo que crianças falando, né, perto de 2 anos de idade. Então, já mostrando um atraso bastante razoável. Então, ela contou, né, que 73% tinham um atraso na deambulação e 40% atraso na linguagem. Então, isso não é sutil, né? Não foi um achado sutil. E é importante de se falar isso, de se divulgar, porque com isso chama atenção para algo que a gente precisa saber. E aí eu vou entrar com um caso clínico que é bem interessante, porque quando a gente fala, né, logo que mostrou um atraso, a gente precisa fazer CPK, aí parece muito fácil, mas tem casos que não são tão fáceis assim, né? Muitos que a gente pega não são. Então, aqui eu já estou começando com um menino de 11 anos, né? Então, do sexo masculino, segundo filho de casal não consanguíneo. Com 9 anos, a princípio estava tudo bem, mas ele foi ao endocrinologista para ver se precisava de alguma coisa para crescer, de algum remédio. Porque não que ele fosse baixa estatura, ele era mais baixo, né? Não era baixa estatura. E aí, dentre os exames de rotina, né, ele apresentou aumento das transaminases, TGO e TGP. Foi encaminhado ao gastroenterologista, que achou que ele tinha aumento de tônus muscular. E aí pediu CPK elevado, 2.879. Foi a consulta, né, também nesse momento, com um reumatologista, que fez, né, até uma biópsia muscular, que a princípio ela foi inespecífica, mas numa discussão foi sugerido afastar a doença de Pompe. Né? Por quê? Porque é uma doença neuromuscular também, tem tratamento, né? Então a gente sempre pensa em não deixar as doenças raras do lado de fora, né? E doença rara que tem tratamento mais ainda, mas não foi o caso desse menino, né?
E aí, na história já, né, durante esse período aqui, com 10 anos de idade, a mãe relatou que aos 8 anos ele começou a andar em ponta do pé. E ele tinha também uma dificuldade escolar, a desortografia. Então, ele tinha dificuldade para interpretar, né, o que ele estava lendo. Então, né, alguma, né, dificuldade cognitiva leve, mas alguma, e esse andar em ponta do pé, né, esse tônus aumentado, interrogado, que depois, quando ele voltou na gastroenterologista, ela já achou que não. Mas foi isso que levou a uma suspeita, né? E ele chegou para mim, né, com 11 anos. Ele era dismórfico, não era muito dismórfico, mas era dismórfico. Teve um diagnóstico aos 4 anos da síndrome de retração de Duane, que é uma alteração da motricidade ocular, né, que tem uma dificuldade de abdução, né, geralmente ela é unilateral, mas pode ser bilateral também, e ele foi fazer ortóptica, ficou bem, né, passou, resolveu. Eu pedi, né, como ele tinha dismorfia, né, e tinha esse quadro de aumento de transaminase, eu disse, bom, pode ser alguma coisa metabólica, pedi o cariótipo e pesquisa inicial para erros inatos, que os 2 exames foram normais. E aí, depois eu falei, bom, eu vou estudar a retração de Duane, para ver a que ela pode estar associada. Em geral, ela está isolada. Mas aí eu vi que podia estar associada à distrofia muscular de Duchenne e a pequenas deleções e duplicações, de uma maneira geral. E aí eu pedi, né, o CGH-Array, que é um exame de varredura, né, que vai justamente identificar algumas deleções e duplicações, né, dentro do genoma. É como se fosse um cariótipo ultra sensível. O cariótipo não vê todos os cromossomos? Então, ele vai ver todo o material genético e vai identificar se falta alguma coisa ou se tem coisa a mais. E aí ele tinha uma deleção, né, que englobava o gene DMD. E foi consultar justamente com a doutora Alexandra, que confirmou uma deleção dos exons 48 a 49. E aí foi feito o diagnóstico de distrofia muscular de Becker. Então, naturalmente, ele tinha 11 anos, andava, então não poderia ser Duchenne, né? E para vocês verem como que rodou, né? O pediatra não chamou a atenção do pediatra, porque não tinha, né, muita coisa, foi direto para o endocrinologista por conta da altura, né, que não era tão ruim assim, e aí nisso gerou, né, todo um encaminhamento. É mais difícil de fazer o diagnóstico, sim, porque a apresentação é mais tardia, mas também a gente não deve esquecer, né? Então, foi um caso bastante interessante. A gente sempre tenta aprender, né, com os casos. Precisava de cariótipo? Não. Precisava de urinato? Não. Precisava de biópsia muscular? Não. Mas na hora ali que a gente está diante do caso, né, são diferentes olhares, né? Então, por isso que é bom uma equipe ver, né? Só, às vezes, que eu sinto falta é diante de ter uma conduta, que às vezes não dá tempo, você está ali com o paciente, tem que ter uma conduta, mas é a discussão, né, entre as pessoas que fazem, né, as avaliações, e aí pensar, né? Só que às vezes não dá para pensar, então a gente precisa sair com alguma investigação inicial, né? Então, aqui, né, vocês já sabem, né, todo o caminhar desta criança, né, o desenvolvimento neuropsicomotor, né, principalmente no primeiro ano de vida, que a criança ganha muito, e nós temos as escalas de desenvolvimento justamente para poder avaliar, né, como esse desenvolvimento está acontecendo. Então, a gente sabe que a progressão é céfalo-caudal e próximo distal, né? E aí, a partir daí, a gente vai, né, avaliando reflexo, tônus, postura, comportamento, e isso é um instrumento, assim, as escalas são instrumentos assim valiosíssimos que vão, né, constatar muitas alterações, até assim algo sutil, né, que a mãe nem tenha percebido, a gente pode perceber. E aí, no momento que a gente percebe, a gente vai olhar. Então, o indivíduo com distrofia muscular de Duchenne, ele já pode apresentar, né, eu não digo que sejam todos, porque não são, mas alteração aqui no sentar, como nós vimos no trabalho da professora Flávia, né? Então, ele pode aparecer com uma alteração bem precoce, né? Demorar a ficar em pé, demorar a andar sem apoio também. Então, a gente precisa identificar, porque eu lembro quando eu era residente, a gente não pensava assim, né? Pensava em Duchenne já
né, em torno de 2 anos, 3 anos de idade, aquela criança que cai muito, mas não olhava para trás. E agora, se nós olharmos para trás, a gente vê que tem comemorativos realmente de atraso de desenvolvimento mais precocemente. Então, eu vou passar aqui para vocês a linha, né, do tempo de crianças com distrofia muscular de Duchenne. Caramba, que ele tá botando mais cedo.
Bom, então já deu para perceber, né, como a doença é progressiva, né, e não volta atrás, né? Cada vez os comemorativos vão aumentando. Então, eu optei por passar esse filme antes, né, para a gente ter uma ideia. Né? Vocês devem ter observado, né, a dificuldade de subir a escada, de precisar segurar, as panturrilhas, né, o tamanho das panturrilhas, mostrou bem em um dos meninos. Então, é uma doença que antes nós víamos a doença acontecer, né? E agora a gente tem como fazer alguma intervenção. Então, por isso é que é importante que ela seja reconhecida rapidamente. Então, nós temos aqui, né, ela é causada pelo gene DMD, né, que produz a distrofina, né, e ele é localizado no cromossomo X, no braço curto, nessa região aqui, 21.2. E a herança, né, como é ligada ao X recessiva, ou seja, a mãe, né, quando tem alteração nesse X, ela é portadora. Nas heranças ligadas ao X recessivas, a gente imagina, né, que a mãe portadora não tenha nenhum sintoma, né, mas em algumas doenças tem. E o que acontece com o risco de ter um filho ou uma filha acometida? Né? Se esse filho herda, né, esse gene alterado no cromossomo X, que herdou da mãe, né, porque o Y vai herdar do pai, ele é afetado. A filha, se ela herdar esse lado, né, que tem o gene comprometido, ela vai ser portadora. O pai, não afetado, ele vai passar o X para a filha, que não vai ser afetada, vai passar o Y para o filho, se não receber o X afetado da mãe, ele vai ser não afetado. Então, o risco de ter um filho afetado, dentre os meninos, é de 50%, mas o risco de ter uma criança afetada é de 25%. Então, isso se repete a cada gestação, né? Porque a mãe pode pensar, já tive um filho assim, se eu tiver um outro menino, aí vai ser não afetado. Não, a cada gestação o risco se repete, né? E pode ser que tenha uma filha portadora como ela, né? Então, depois a gente vai falar nesse status aqui de portador, que é importante a gente identificar. Né? São 79 exons, né, com em torno de, né, 4.700 variantes descritas. A expressão da distrofina na musculatura estriada, no cérebro, a gente sabe, e na musculatura lisa também. E em 30% dos casos não tem um histórico familiar. Infelizmente, quando o menino é diagnosticado e né, de uma mãe portadora, o que a gente vê, né, isso não era tão incomum, mas chegar no ambulatório já com outros filhos e outros filhos que futuramente se via que eram acometidos também. Então, esse é um problema, né, porque o casal, quando não tem essa noção, não tem o aconselhamento genético, ele vai fazendo seu planejamento familiar. E aí, quando percebe, né, o diagnóstico vem no mais velho, e os outros filhos podem estar, os outros meninos podem estar acometidos também. Então, é muito importante, no momento do diagnóstico, da suspeição, né, o próprio pediatra perguntar, né, tem irmãos, eu sei que vocês perguntam, né, mas pensar, vou pedir secar desses meninos, mesmo assintomáticos, né, para tentar fechar toda essa avaliação da família, porque isso é muito importante, né? O comprometimento é basicamente dos meninos, é muito raro, né, uma menina apresentar sintomas, muito raro, né? Em torno de 20.000 crianças são diagnosticadas ao ano, no mundo inteiro, então não é pouca coisa, né? Com uma incidência de 1 para 3.600 a 6.000 meninos nascidos vivos. Então, é uma doença, né, que não é tão frequente assim, mas na neuropediatria ela é bem frequente. Então, é uma doença neuromuscular pediátrica mais frequente.
Então, é quando a gente não pode deixar de pensar, né? Quando tem alguém com algum sinal e sintoma neuromuscular. Então, aqui a gente vê a pseudohipertrofia das panturrilhas, né, que chama a atenção. Às vezes, a criança, né, o adolescente, enfim, não tem tanta musculatura, mas aqui parece, né, que tem uma musculatura e tal. Né, a batata da perna, a mãe fala, não, mas ele tem uma batata da perna, tal, durinha, mas, infelizmente, não é às custas do músculo sarado, né? É por outra coisa. E a gente sabe que o comprometimento é proximal, né? Então, a gente tem o comprometimento das cinturas pélvica, inicialmente, e escapular, né? Então, existe todo um comprometimento inicial de membros inferiores, e enquanto isso está acontecendo, né, outras coisas vão acontecendo também, mas posteriormente os membros superiores já podem mostrar comprometimento, tipo em torno de 6, 9 anos. Então, é importante, no momento que se faz o diagnóstico, né, e se entra com corticoide, que também ajudou a aumentar, né, a sobrevida, aumentar esse tempo livre, né, da cadeira de rodas, ele também, né, essa criança precisa ser trabalhada do ponto de vista da fisioterapia para membros superiores também, para que eles tenham maior independência possível, que essa dificuldade de mexer, né, com os braços seja e as mãos seja mais postergada possível. E aqui vocês vão ver, né, como que é, né, a gente tem aqui um corte de músculo, uma fotomicrografia, que a gente vê as fibras musculares, né, em tamanhos praticamente normais, né, iguais, os núcleos na periferia. Ótimo. Aqui a gente já vê diferença de tamanho de uma fibra para outra, e aqui um infiltrado já, né, com fibrose e também lipossubstituição. Aqui é também uma fotomicrografia, mas já específica para ver a distrofina. Então, ela está aqui, né, bem escurinha, mostrando toda a divisão, está ótimo. Aqui, numa pessoa com distrofia muscular de Duchenne, a gente já não vê, né? Então, essa expressão da proteína está bem alterada, está bem baixa. Aqui, no caso, ela nem existe, já está no momento mais adiantado. E aí, mostrando para vocês a progressão, né, nesse exame de ressonância de pacientes, né? Mostrando o componente muscular aqui normal, né, no basal, e aqui, com o tempo, como que vai acontecendo a atrofia muscular e também a substituição por gordura e tecido fibrótico. Então, aqui são cortes da coxa, né? Então, membro inferior, né, que aparece primeiro o acometimento. Então, pela coloração, a gente vê o quanto que essa doença ela é deletéria, né? E aqui eu vou mostrar o levantar, né, o sinal de Gowers, que é clássico, vocês viram no filme, a criança, né, para se levantar, ela se escala, né, até quando ela está deitada, ela tem que virar de lado, então ela tem que utilizar, né, uma complementação de força muscular, né, para chegar, né, a ficar em pé ou ficar sentada, né? Então a mãe, ela se queixa, ai, meu filho cai muito, né? E às vezes a gente não presta devida atenção, né? Mas quedas frequentes são uma queixa, né, importante, que não é rara, né? Dificuldade para subir escada, dificuldade para pular, né? A criança pula com 2 anos, não pula, né? Porque não tem força, né, na perna mesmo para, né, se levantar, correr. Vocês viram como é que o menino corre, né? Ele mais anda, né, depressa do que corre, né, mais velho, mas no início também, né, ele já não corre tanto, né? Então ele desenvolve uma marcha anserina e marcha na ponta dos pés. Então aqui esse rapazinho, né, ele leva mais ou menos, né, em torno de 8 a 9 segundos para ficar em pé. Então esse é o típico levantar, né, o sinal de Gowers. Então que ele vem se escalando até ficar em pé, né, porque ele precisa compensar, né, a força que ele tem para ajudar no efeito final, que é ficar de pé. E aí eu cito um trabalho da professora Aline, que avaliou crianças normais, né, e aplicou diversos testes
motores e depois avaliou, né, crianças e adolescentes com distrofia muscular de Duchenne, também aplicando esses diversos testes motores, e aí ela comparou, né, um grupo com o outro. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê, né, em azul, o tempo de uma criança levantar, sentada no chão e levantar. Então, está aqui em torno de 2 segundos, mais ou menos. A linha rosa, a linha abóbora, ela mostra os tempos de crianças, né, nas diversas idades com distrofia muscular de Duchenne. Fazendo a análise estatística, ela conclui que o tempo normal, né, que as crianças saudáveis têm de levantar é de 2 segundos. Então, ela sugere, né, que esse teste é um teste muito simples, que pode ser feito no ambulatório, na hora que a criança chega, está examinando, a criança senta no chão mesmo, não tem jeito, e aí manda levantar, né? Porque no momento que ela levanta rápido, né? 2 segundos. Mas criança com Duchenne demora mais, e demora mais, assim, já desde 2 anos de idade, né? Então, aqui está praticamente 5 segundos, em média. Então, isso também pode sugerir, né, para o pediatra aplicar dentro da sua rotina e aí depois pedir, ou dependendo das queixas, mas isso seria um sinal bastante importante para já pensar em pedir dosagem de CPK, né, pelo menos como um exame de triagem. Então, essa seria uma triagem clínica, né, e CPK já uma triagem laboratorial, digamos assim, né? E aí, a partir de 3 a 5 anos, a gente vai vendo, né, essa postura que vocês viram no filme. Né? O que acontece? Tem a fraqueza da musculatura abdominal, né? E também da musculatura paravertebral. Então, joga o abdômen para frente. Os ombros vão para trás, eu acho que é para equilibrar o centro da gravidade, que a barriga vai para frente, os ombros vão para trás para ajudar. E também, né, já mostrando uma devida fraqueza, né, de cintura escapular, sim. Né? E a gente tem as coxas são mais finas, né, pela hipotrofia muscular, e aqui a panturrilha, que é uma pseudohipertrofia, que é a substituição por gordura e fibrose. Né? E aí a gente pode ter também, né, uma flexibilidade maior, né? O joelho vai para trás, e a contratura aqui do calcâneo, do tendão do calcâneo, que faz o andar em ponta de pé. Então, vocês vendo, isso é bem típico. Então, vale a pena, né, aquela criança que chega, às vezes, não anda direito, né, e a mãe traz a criança no colo e fica no colo da mãe, ele é tímido, mas assim, e aí bota na maca para examinar e depois tira. Né? Todo neurologista manda a criança andar, né? E eu acredito que todo pediatra também, né? Coloca para ver, né, qual é a reação, qual é a interação com o ambiente. Então, às vezes, a gente pode se surpreender, né, com o que a gente vê. Né? Eu sei que, às vezes, as consultas são assim, mais rápidas, e a mãe está se queixando naquele momento de uma pneumonia, e aí a gente centra, né, a escuta na pneumonia, mas isso por trás, né, pode ter uma doença de base. Né? E aí eu falei da pneumonia, e aqui, né, realmente tem o comprometimento cardiorrespiratório. Né? Então, o coração é musculatura esquelética, ele é comprometido também. Né? E aí a fraqueza muscular, torácica, a escoliose, mais o comprometimento cardiovascular vão tornar esse pulmão um alvo para problemas. Então, às vezes, pode ser que ela queixe disso e aí a gente perca o todo da história. Né? Então, o pediatra, ele é um clínico geral da infância. Então, ele vai ver a criança como um todo, vai sempre ver a criança como um todo e como isso é importante, né? E aí até chegar no momento da perda da marcha, que é muito triste, né? Essa limitação tão importante numa idade tão jovem, né? Em torno de 10 anos de idade. Então, isso é muito... Estão todos rindo aqui, né, para a foto, mas realmente é uma foto que, assim, me deixa muito triste, realmente, né? E aqui vocês já conhecem como que evolui a doença, né? E se denominam estágios, né? Estágio no momento diagnóstico da criança
ainda bem, né? Depois, ela ainda deambulando, mas é um deambulador precoce, que depois fica em tardio, porque ele já não tem mais condição de andar sozinho. Depois, né, o não deambulante, precoce e o tardio, que aí já também não consegue, né, mobilidade direito com os membros superiores também. Então, é uma evolução, como eu falei, inexorável e muito triste. Volto com a professora Flávia Nardes, que publicou esse artigo, fruto também do doutorado dela, onde ela vê a parte cognitiva, né? Porque a gente sempre, né, depois de um tempo, passou a conhecer, né, que existe alguma dificuldade cognitiva nos pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Então, dentre os 53 pacientes que ela viu, né, aplicando um teste simples, né, que toda criança que vai no serviço de neuropediatria faz esse teste, né, só aqueles que não conseguem entender, não fazem, mas a aplicação é rotineira. Então, ela viu que 35,8% é que tinham um QI normal, de acordo com a avaliação desse teste, né, e uma deficiência intelectual moderada de 7,5%. Então, a gente deve prestar atenção, né, porque existe uma dificuldade, sim. Então, a gente não pensa, né, que a distrofina ela vai atuar somente na musculatura esquelética, ela atua também no cérebro e atua também na musculatura lisa, né? E aí também trazendo o trabalho da Karen, que foi sobre a escolaridade, né? O primeiro dado negativo que ela viu foi uma evasão de 30,5% das crianças e adolescentes, quando que a frequência de evasão no Brasil ela vai de 9% a 20%, né? Quando a gente começa a contar a partir dos 14 anos de idade. Então, uma evasão já embora, né, o número de crianças e adolescentes seja pequeno, 36 meninos, mas já traduz, né, para nós uma evasão bastante importante, que é totalmente compreensível, né, as dificuldades que um cadeirante tem para chegar à escola, né, e também a dificuldade cognitiva, a deficiência cognitiva que alguns podem ter. Então, aqui a gente vê, né, até os 9 anos, todos que estavam aqui nessa faixa etária, na escola. Mas depois já começa a ter uma representatividade de crianças que não iam na escola, que um de 15 anos que mantinha, né, nessa faixa etária não tinha ninguém, mas vai, né, é importante aqui com 11, 12, justamente quando se torna cadeirante, né, aí fica tudo mais difícil, e aí eles vão, né, para fora da escola, né, que é pior. E eles ficam em casa, né, e aí a pouca mobilização, né, vocês viram que todos têm ali sobrepeso, se não obesidade, né, que aí já é outro problema também, né, que se junta aos demais. Então, quando ela viu a parte, né, do desenvolvimento dentro da escola, né, adequado, nós só temos 9 pacientes, né? E aqui um número maior, né, de 12 pacientes com atraso escolar, progressão automática não conta, e fora da escola aqui já 11. Então, não é, né, um gráfico bom de se ver, né? Não é um gráfico bom que revela uma situação bastante ruim. Eu sei que o nosso público é constituído de pessoas de baixa renda, mas ainda assim, né, pessoas de baixa renda que procuraram serviço de saúde, que continuam levando seus filhos, que seguem muitas vezes as orientações que são dadas, né, porque sabem que isso é importante. Então, realmente, assim, estar na escola seria algo bom, mas que muitas vezes não se consegue, e o rendimento também, ela chegou à conclusão que não era um rendimento escolar bom, né, um rendimento ruim. Então, o que tudo pode explicar isso, né, na esfera ainda do neurodesenvolvimento e da neuropsiquiatria? A deficiência intelectual, as dificuldades de aprendizagem, né, sem ser exatamente uma deficiência intelectual. Existe, né, a comorbidade do transtorno do espectro autista, também déficit de atenção e hiperatividade, além da ansiedade, que também pode atrapalhar, né, porque realmente para uma criança e vai chegando na adolescência, né, ainda criança com 10 anos, né, parar de andar, ficar limitada
a cadeira de rodas realmente não é fácil. Então, além das comorbidades, a gente tem uma figura aqui do distúrbio do comportamento realmente, né? É um problema. E na musculatura lisa, né, o que nós temos? Né? Uma hipomotilidade gastrointestinal, lentidão do esvaziamento gástrico, paresia gástrica, refluxo, pseudoobstrução intestinal. Então, tudo isso, né, porque os pacientes estão vivendo mais, então está se conhecendo mais sobre o que acontece, né? Então, a pseudoobstrução intestinal, então, ajuda, né? O fato de estar sempre na cadeira de roda, não ter, né, uma mobilização feita, porque a criança não consegue, né? Então, a gente imagina, né, que a constipação intestinal seja importante, aí podendo levar, né, podendo ocasionar, até pela hipomotilidade mesmo do trânsito, uma pseudoobstrução. E também tem relatos de incontinência urinária, né? Depois de um certo tempo de vida, eles podem, por comprometimento da musculatura lisa, fazer incontinência urinária. E aqui, né, o estudo também da doutora Lia, filha da doutora Laís, que ela viu envolvimento cardíaco. Ela pesquisou 69 meninos, e o que eu entendi, né, depois da avaliação toda, ela identificou alteração cardíaca depois, né, de 8 anos dos primeiros sintomas, né? Então, com 2 anos de idade, primeiros sintomas, e aí, depois de 8 anos, alteração cardíaca. Mas já tem estudos que mostram, né, crianças com 6 anos já com alteração, né? 25% das crianças, e 59% aos 10 anos de idade. Então, na época que a Lia começou, né, a professora Maria do Carmo, ela não fazia avaliação de rotina, né? E aí foi uma combinação, não, encaminha sempre, né? Não, eu vou estudar porque já tem dados que existe alteração cardíaca. Então, ela falou, então, passa a encaminhar para mim. Então, muitas crianças encaminhadas já foram encaminhadas com mais idade. Então, por isso que eu acho que ela chegou a essa conclusão de linha do tempo, porque, na verdade, né, os sinais aparecem antes, né? Então, o que ela identificou foi aumento e disfunção do ventrículo esquerdo, já numa fase mais avançada, vocês vão ver na evolução. E também arritmias que acontecem, né? Então, muitas crianças, né, no passado, elas não foram vistas, avaliadas em relação ao aparelho cardiovascular, mas hoje em dia isso é essencial. Então, para vocês verem como é a progressão, né? Um coração normal, aí começa uma fibrose, mas a função ventricular está preservada, e aí vem a disfunção com a dilatação. E o estágio final, insuficiência cardíaca. Então, pelo que ela viu, ela identificou muito mais, né, os estágios finais do que os estágios iniciais, porque ela tinha na amostra dela um número maior de crianças com mais idade, né, que ela já viu lá para dentro. Em relação às arritmias, né, é o que a gente pode constatar: taquicardia sinusal, ondas Q nas derivações 1, AVL, V4 e V6, e ondas R grandes em V1 e V2. Né? Se me perguntarem, eu não sei absolutamente ver, né? Mas é só para chamar atenção que é importante fazer, além do ecocardiograma, um eletrocardiograma, porque se tiver necessidade, precisa ser tratado. Né? E aqui a gente vê a evolução, né, depois da perda da deambulação. Né? Então, parece que realmente as coisas acontecem, que elas vão num montante, né, até a morte, que acontece em torno da segunda década. Né? Então, o que vai acontecer depois da perda de deambulação? As perdas não ambulatoriais, né? Então, a parte, né, da postura de tronco e a parte de membros superiores, né? E junto com a postura de tronco, a gente tem a escoliose, e aí esse pulmão apertado, né, vai sofrer complicações respiratórias, o comprometimento do coração, complicações cardíacas até a morte. Então, realmente, é uma doença muito triste, principalmente quando ela repete na família, né? Porque aí fica, assim, uma história já contada, né? Que a mãe sabe que vai passar,
uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, isso a gente precisa evitar, né? Que seja, né, com aconselhamento genético. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, como eu falei, CPK, né, um exame simples, não é caro, né, fácil de ser feito, né, mesmo nas unidades básicas de saúde. Então, assim, numa suspeita de atraso, deve ser feito esse exame, né? Na distrofia muscular de Duchenne, o aumento é de 20 a 200 vezes o valor normal de referência, né? O recém-nascido tem valores maiores do que o do adulto, e no primeiro ano de vida, a gente tem essa variação de 24 a 290. Então, o aumento de 20 vezes já vai chamar a atenção, né? Nos primeiros 3 anos de vida. E depois, esse aumento já vai diminuindo 20% a cada ano. Então, não tem por onde fugir. Vai, se for Duchenne, CPK, ela vai estar alterada, ela vai estar alta, né? E aí agora eu vou entrar, né, aprofundar um pouquinho mais o diagnóstico na área da genética, né? E é com muita felicidade realmente que a gente pode ver a inserção da genética não só no diagnóstico, né, e também no aconselhamento genético, ok, mas também numa possibilidade de futuros tratamentos, porque muita coisa tem sido pesquisada, tem sido vista, né, e tem tratamentos não só para Duchenne, que de acordo com a alteração que acontece, a gente tem medicamentos que vão naquela alteração, né, que elas dão um jeito de disfarçar a alteração e aí que seja produzida uma proteína mais viável, né? Então, bola de aniversário para a genética mais uma vez, né? E assim ela vai se tornando mais popular, né? Participando cada vez mais do dia a dia de vocês. Então, aqui, né, é uma representação do gene da distrofia muscular, de Duchenne e de Becker também, né? Com 79 exons aqui. Então, aqui o desenho deles, né? Todos um atrás do outro, né? Um atrás do outro, faz feito um colar, né? E aqui a parte branca, entre eles, é a parte dos íntrons. Então, vamos lá, né? O que acontece, né? Principalmente, né? Qual é a causa principal? A causa principal, né, ela está nas deleções, grandes deleções e grandes duplicações. Então, está aqui, né? Se a gente juntar os dois, dá 79% de perda ou ganho, sendo que o mais frequentemente é perda. Então, quando a gente pensar num exame para fazer esse diagnóstico, né, a gente tem que pensar num exame que cubra essa parte de perdas ou ganhos, né? 20% são pequenas mutações. Então, o sequenciamento de nova geração, ele vai pegar, né? Só que ele já é um exame secundário. O primeiro exame é justamente o MLPA, né? Que vai identificar essas perdas e ganhos. Aí vocês podem perguntar, mas não pode ser o exame de varredura cromossômico, o array, né? Pode, mas o MLPA, ele é o padrão ouro. Então, pensando em, né, distrofia muscular de Duchenne, primeiro é o MLPA, né? E a PTC tem um programa de auxílio ao diagnóstico, que depois a gente vai falar mais um pouquinho, né? Eu vou pedir até ajuda do pessoal da PTC para explicar como fazer, que fica bem mais fácil, né? Então, dentre essas pequenas mutações, de 10% a 15%, né, dentro dessa fatia de 20%, quer dizer, 5% aqui fora, 10% a 15%, são variantes sem sentido, que levam a uma parada da transcrição. Então, levam um código de parada. Então, está vindo aqui o RNA bonitinho, chega aqui, ele para. Aí, a proteína, ela sai inoperante. Tá? Então, quando tem esse códon de parada, né, stop códon, aí é algo que não é bom, né? Porque aí a proteína deixa de ser produzida na sua totalidade. Então, ela acaba sendo uma proteína ineficaz, né? Então, vamos lá. Aqui, né, a gente tem uma deleção de 3 exons, sendo que aqui, essa pontinha, ela não se encaixa nessa. Se a gente juntar, não vai encaixar, né? Como as outras, se vocês repararem,
sempre uma encaixa, né? O final de uma encaixa no começo da outra. Aqui não encaixa. Então, a gente fala, né, que tem uma deleção out of frame, né? Provavelmente, essa proteína ela vai parar aqui, ela não vai ser mais produzida, né? Parou, né? Fez um códon de parada. Aqui, o que acontece? Esse pedacinho, ele vai se encaixar com o pedacinho próximo, né? Depois da deleção, até uma deleção maior, mas ele se encaixa. Então, acaba que a proteína produzida aqui, ela vai ter alguma função, né? Então, a gente chama de deleção in frame, né? Que continua. Então, geralmente aqui, a proteína vai ser um pouco melhor, né? Não vai ser tão funcional, mas vai ser algo funcional. E aí, o quadro clínico, ele é mais leve. Então, por exemplo, um Becker, né? Distrofia muscular de Becker. Então, aqui, como eu falei, é o MLPA, que vai identificar grandes deleções e duplicações, né? E aqui é o que a gente vê, né? Como é que seria essa... O que a gente precisa prestar atenção? Então, deleção patogênica, né? Então, já sabe que faltou um pedaço e é patogênico, do exon 45 ao 47, né? Através da metodologia. E aí foi confirmada, enfim, né? Mas isso é importante, né, da gente saber se a deleção é patogênica ou não, né? Patogênica, provavelmente patogênica, funciona igual. Quando você tem benigna, né? É difícil uma deleção assim benigna, mas, enfim, precisa ser muito pequenininha para a gente achar que não tem. Mas o MLPA, quando pega, ele pega mesmo, ou não pega, porque não tem, ou então ele pega, e geralmente é patogênica, sim, né? E aqui é o sequenciamento, quando viu uma variante em hemizigose no cromossoma X, né, e classificou como patogênica, porque tem todo um sentido nessa classificação, né? Então, a gente precisa saber, né, para interpretar mais facilmente, assim, qual é o tipo de herança? É ligado ao X recessiva. Aqui é um menino, então ela vai estar no cromossomo X, se ela tiver em hemizigose, ok, né? E aí eu só tenho que ver ali, ler se ela é patogênica ou não. Se for uma doença autossômica recessiva, então, independente de ser menino ou menina, eu encontro uma variante patogênica, para eu atribuir a doença, ela precisa estar em homozigose ou heterozigose composta, né? Então, quando é uma mutação só, ela está nos dois alelos, homozigose. Quando são duas, né, que a gente pode chamar de heterozigose composta, que tem uma mutação nesse alelo e outra nesse, e elas juntas fazem o papel de como se fosse uma homozigose. Na doença autossômica dominante, né, o que precisa ter? Está lá em qualquer, não precisa ser, não é X, ela está no cromossomo autossomo, ok, né? Ela está em heterozigose. De uma maneira geral, ela está em heterozigose, porque um alelo só afetado já confere o crédito da doença. Mas isso tudo, a gente lendo com calma, vem escrito no laudo, né? Vem dizendo tudo, qual é o caráter, porque às vezes a gente pede e não sabe, né? Se é dominante, se é recessiva, mas aí no laudo vem tudo escrito, é só ler bem devagar, porque esses laudos são grandes, né? E aí a gente precisa pensar, né, as informações assim que vão dizer para a gente qual é aquele resultado. Então, uma doença autossômica recessiva, veio uma variante patogênica em heterozigose, então, quer dizer, só em um alelo, não dá para eu jurar que isso é causa da doença. Eu tenho que procurar o que tem alterado no outro alelo, e às vezes é uma deleção, né? E aí a gente tem já duas alterações, a gente consegue concluir o diagnóstico. Então, nem sempre para no primeiro exame. Então, por exemplo, a suspeita é muito grande de Duchenne, faz o MLPA, não dá alteração, e aí o que eu faço? Eu vou para o sequenciamento, porque aí eu posso achar lá, como achou nesse caso aqui. Tá? Então, às vezes, um exame genético não é o suficiente. Vocês viram no caso clínico que foram feitos mais exames da área da genética, né? E depois acabou fazendo, né, sugerindo o diagnóstico no terceiro e confirmando o diagnóstico no quarto. Então, também a gente precisa, né, ter acesso, e o acesso realmente é facilitado pela indústria farmacêutica, né? E aí, o que eu falei, né, para as portadoras?
né? Então, também a gente precisa olhar para ela. Se a gente atende uma mãe com um filho com Duchenne, ela pode ser portadora ou não, porque aquela mutação pode ser de novo, né? Então, eu já vi os dois lados da moeda, a mãe não portadora e a mãe portadora. CPK, ela pode não nos dar a realidade, né? A tendência de estar aumentada realmente, mas pode ser que não esteja, e a pessoa seja uma portadora sim. Então, vai precisar fazer a análise genética, que fica mais facilitado, ver qual é a alteração do filho, né? E aí vai se pesquisar a alteração na mãe, né? Então, é por aí que a gente vai. E aí a gente pode falar, com certeza, né, com mais clareza, o risco de recorrência, pode oferecer o diagnóstico pré-natal e pode oferecer também, né, para quem puder, né, disponibilizar isso, é o diagnóstico pré-implantacional, né, de você ver, né, nos embriões quem ficou, né, com alteração e quem não ficou, e implantar só aqueles que não têm. Então, é importante olhar também para essa mãe, né? Eu digo que o geneticista, ele não tem um paciente, ele tem a família, e o pediatra é a mesma coisa, né? O pediatra não tem uma criança, ele tem uma família, né? Então, por isso que eu acho que a genética, ela surgiu, a genética clínica surgiu da pediatria, né? Ela era uma subespecialização mesmo, né? Fazia assim, porque muita anomalia congênita, tudo é o pediatra que vê, né? Então, a genética, ela saiu, era um R3, né? E depois é que veio, com o aumento do conhecimento, que veio a residência em genética, porque tem doença genética em adulto também, enfim. Mas tem muita ligação com a pediatria. A maneira de ver a criança também é muito semelhante, né? E aí a triagem neonatal, né? Como que a gente faz, né? Porque é uma doença tão devastadora. Agora tem alguns tipos de tratamento, tem como melhorar a qualidade de vida, por que não a triagem neonatal? Então, a triagem neonatal com CPK, ela não se mostrou muito eficaz, porque veio muito falso positivo, e aí acabou que não deu certo. Os estudos pilotos foram de acordo com não ter a triagem neonatal já para o recém-nascido, né? E agora está se aventando uma fração da CK, né, da CPK, que aí seria mais adequada. E aí tem esse artigo também, né, de 2020, que sugere o screening, mas já no lactente, né, em torno de 6 meses, que teoricamente, né, a criança, né, se tiver que apresentar alguma coisa, vai começar a apresentar a partir daí, e aí fazer a CPK dessas crianças, né? Então, existe essa sugestão, e uma outra sugestão bem mais recente é fazer o screening mesmo do recém-nascido, mas com técnica genética, né? Com a técnica de PCR, que vai identificar, né? O objetivo é identificar essas deleções que são, né, favoráveis à terapia genética também, né? Então, esse artigo ele é bem interessante, né, porque mostra, AME foi assim, né, também, né, se começou o estudo piloto através de PCR para justamente identificar, né, mais cedo a presença da doença. E aí do Duchenne também, né, a gente vai ouvir nesses próximos anos essa possibilidade do início, né, do acréscimo do teste no teste do pezinho, né, eu não digo diretamente no SUS, mas, né, em nível privado, inicialmente, para fazer, né, essa avaliação através de PCR. Né? A gente dá um tempinho e vai acabar surgindo, né? Porque esses testes, eles acabam não sendo tão caros assim, né? Que é um teste de triagem. Outra é uma técnica que realmente é mais usual, que não é tão cara, então é algo que a gente vai ouvir ainda pela frente e eu acho que vai acabar acontecendo, né? Como a gente já tem para a AME, eu acho que para a Duchenne também vai aparecer, né? E aí não só, né, o cuidado do pediatra, mas o pediatra como centralizador desses cuidados, né, e vai encaminhar para quem necessariamente precisar atuar nessa família ou nessa criança somente, adolescente, no momento adequado, né? Então, é importante o apoio do psicólogo, né? Porque uma doença ligada ao X,
né, ligado à mãe, né, sempre tem uma culpa, né, fui eu que passei, né, embora isso não dependa de mim, né, eu não sei que gene que eu passo, que eu não passo, né, que gene defeituoso, mas vem, né, intrinsecamente vem. Então, o psicólogo é muito importante, né, e aí vem, né, o cardiologista em algum momento, nem que seja para começar, né, mesmo sem sintomas, sem nada, né, diagnosticou, primeira visita ao cardiologista, para que ele possa acompanhar essa evolução. Né? O nutricionista, para aqueles que já estão mais adiante, né, que diminuíram muito a sua capacidade de mobilização, né? Então, eles desenvolvem sobrepeso e obesidade, aí o endocrinologista também pode ajudar, né? O gastroenterologista para essas dificuldades, né, de motilidade gástrica, o neurologista, né, importantíssimo, o pneumologista nesse momento das complicações, né, pulmonares, o fisioterapeuta é essencial, né, fonoaudiólogo em algum momento também pode ser necessário, cirurgião, né, porque aqui devia ter uma coluninha, mas tem um joelho, mas também ele pode ser necessário, e o geneticista também, né, para poder fazer o aconselhamento genético, mexer um pouquinho com essa família, né? Então, tudo se faz em equipe, a gente não faz nada sozinho. Nós não temos o conhecimento de tudo, nós sabemos a abordagem, né? Temos ideia de uma abordagem melhor, mas precisa ter uma equipe realmente, né, atuando e conversando com a gente, né? Porque aí a gente aprende também, né, como que pode ser, né? Quantas vezes a gente já não mudou de ideia? Eu encaminhava mais tarde, mas eu conversei e vi que poderia fazer mais cedo, ou então, ao contrário, não precisa fazer tão cedo assim, pode ser depois. Então, é muito importante, é muito bacana essa troca, né, com toda a equipe de saúde que vai lidar com os seus pacientes, né? E aí a vida é assim, né? A gente tem um grande trabalho pela frente, né? A gente sabe, né, que o futuro, com novos medicamentos, eles estão, né, os medicamentos estão chegando, então o futuro, ele está aí, na próxima saída, né? Então, daqui a pouquinho, ele está batendo na porta. Então, a gente precisa diagnosticar precocemente para fazer o melhor possível dentro de toda essa evolução, que, de fato, é uma evolução complexa, né, e muito negativa, digamos assim, né, o prognóstico não é ruim. Queria agradecer mais uma vez, né, espero ter, né, conseguido passar, né, a mensagem dessa doença tão difícil, né, com tanta sobrecarga para a família, né, não só para a mãe e para o pai, mas para os irmãos que não tenham a doença, ou para os irmãos que venham a ter, porque aí já estão vendo o irmão mais velho, como é, que eu vou ser assim também. Então, tudo isso é muito difícil. E é assim, né? Assim a gente vai aprendendo, vai trocando, né? Então, queria agradecer a Kátia, né, em nome da sociedade, a PTC como um todo, essa oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Então, eu vou parar minha apresentação. Pronto, e estou de volta. Passo a palavra para a Clarice. Muito obrigada pela aula, Márcia, foi ótimo. Assim, é sempre bom te ouvir, a gente sempre aprende muito. Obrigada mesmo. Pelo chat não chegaram muitas perguntas, aliás, não chegaram perguntas, né? Mas alguns amigos assim que estão presentes mandaram no pessoal. Então, né, uma das perguntas que chegou para a gente é se o cariótipo ajuda em alguma coisa. Não, o cariótipo não vai mostrar nada, porque o cariótipo, quando eu explico para os pacientes, eu falo assim, né, no carnaval, a gente compra a serpentina, vai na loja e aí vem aquele rolinho, ela vem naqueles bloquinhos. Na hora do baile, a gente solta, né? E aí aquele rolinho, ele se abre. Então, é como se o cromossomo fosse na hora que a gente compra, ele está lá todo compactado. E quando a gente abre, né, é a tira de DNA, que está lá esticada. Então, se a gente tem uma alteração no gene, uma deleção, duplicação, enfim, uma mutação, a gente faz uma marquinha, pinta lá, e aí enrola tudo de novo. Então, o cariótipo vai ver? Não vai ver.
ele não tem alcance para isso, né? Então, o cariótipo ele realmente não vai ajudar, né? Por exemplo, um cromossomo a mais ajuda, um cromossomo a menos, um pedaço de cromossomo a mais, um pedaço faltando, se for pedaço grande, dá para ver. Mas quando começa a ficar muito pequena, a resolução ela não responde. Aí a gente tem que partir para outro tipo de exame. Então, o cariótipo definitivamente não ajuda. Tem mais uma pergunta. A gente responde ou depois manda por e-mail? O que você acha melhor, Márcia? Vamos tentar. Tá. Então, olha Se só. não for muito complicado. Não, até achei uma pergunta muito boa. É o seguinte, falando que, considerando, né, que existe aí um aumento do número de casos de autismo de uma forma geral, e que o autismo pode ser uma comorbidade frequente no Duchenne, e que algumas alterações motoras típicas do autismo também podem confundir com a do Duchenne, feito a marcha na ponta dos pés, né, essa hipotonia inicial e tudo, se está indicado a pesquisar a distrofia muscular de Duchenne em todas as crianças investigadas, assim, todas as crianças meninos, né? Eu imagino que seja. Em todos os meninos em investigação para transtorno de espectro autista. Essa pergunta foi muito boa, né? Gostei muito dessa pergunta, porque, na verdade, né, os pais eles já conseguem perceber, né, esses sinais, mas às vezes custa, né, para cair mesmo, né? Então, até 2 anos de idade já começa a perceber, já sabe. Então, pode dar. Então, não custa fazer uma CPK, né? Em todo caso de TEA, a gente pesquisa para síndrome de X frágil, sabe que pode ter um comportamento autista. Então, não custa no autista, dependendo, né, do momento que você vê aquela criança, né, mas principalmente no iniciozinho, né, pode fazer uma CPK, porque aí já ajuda, né, se for, e se não for também, ajuda. Boa, gostei. Eu concordo. Concordo. Márcia, você sabe até que eu atendi uma vez um menino de 4 anos que a queixa era para eu avaliar a agitação do menino, né? E aí, quando eu vi o menino entrando na sala, o padrão de caminhada de marcha, eu falei assim, mas esse menino não é só agitação. Aí eu comecei a perguntar, mas como é que é? Como é que foi para andar? Ele consegue pular? Ele sobe, ele desce? E aí a pessoa assim, né, veio com a avó, doutora, ele é muito agitado, ele é muito agitado, ele é muito agitado. E assim, eu já entendi que ele é muito agitado. Mas me conta um pouquinho mais da parte motora. Por fim, eu fiz o que eu faço com todas as crianças. Botei o menino sentado no chão e pedi para levantar. Aí não deu outra, né? Aquele Gowers clássico já. Aí pedi uma CPK do Shane. Mas assim, a indicação dele, da avaliação da neuro, não foi pela questão motora. A questão motora foi uma coisa observada na consulta. O problema, a queixa era a agitação, agitação, agitação. Né? Então, uma coisa mais psicoafetiva, não é mais cognitiva, não motora. Então, tem que ficar esperto realmente com essa possibilidade, né? Realmente, bem interessante. É para ver como os casos chegam, né? No livro está tudo, né, dentro do escopo, na aula também, mas chegam de forma bem diferente. Exatamente. E tem a Flávia perguntou, né, que ela trabalha numa emergência, caso suspeite, como pode encaminhar? Aí, assim, e-mail, telefone, né, pode utilizar, né, porque é melhor falar diretamente do que... Botei o meu e-mail aí também, Flávia. Porque aí, assim, se a gente não puder ver diretamente, a gente indica para quem possa, mas a gente dá um jeito de ajudar a criança, com certeza. No final da aula da doutora Márcia também tinha os e-mails dela, os 2 contatos. Isso, justamente. Bem, chegamos, né, ao horário. Queria agradecer, então, a doutora Kátia, a doutora Márcia, a PTC, a presença de todos os colegas. Muito obrigada pela presença de todos. Nós colocamos os nossos e-mails no chat. Kátia, quer dizer mais alguma uma palavra para finalizar? Parabenizar a Márcia mais uma vez pela aula brilhante, didática. Agradecer ao José Rivas, agradecer ao Cláudio Silva por esse apoio da PTC
nessa nossa luta na detecção precoce das doenças raras. Clarice, muito obrigada, fez uma moderação linda, e agradecer a presença de todos também.